Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Você está num canal cristão. Apesar de eu ser universalista, reencarnacionista, nunca se esqueça, esse aqui é um canal cristão. Vamos acompanhar o estudo? Pode fazer a leitura, por favor, Laika. Do livro O Sublime Peregrino, obra do Espírito Ramatiz, e psicografada pelo médium Hercílio Mais. Considerações sobre a divindade e existência de Jesus. Pergunta: poderia citar-nos algum fato ou versículo do Novo Testamento, comprovando o fato de Jesus não ser o próprio Deus encarnado? Ramatiz responde: Deus, o absoluto, o infinito, jamais poderia ser enclausurado ou comprimido, nas limitações da forma humana, assim como um pequeno lago não pode suportar e conter o volume das águas do oceano. A Terra, planeta ou educação primária a se mover entre bilhões de outros planetas mais evoluídos, jamais poderia justificar a derrogação das leis do universo moral, no sentido de o próprio Deus tomar a forma humana, para salvar a humanidade terrícola, ainda dominada pela cupidez, sensualidade, avareza, ciúme e orgulho. Isso seria tão absurdo, como se convocar um sábio da categoria de Einstein para ensinar os rudimentos da aritmética aos alunos primários. Deus jamais precisaria encarnar-se na Terra para despertar os terrícolas quanto aos objetivos superiores da vida imortal. A revelação espiritual não se faz de chofre, ela é gradativa e prodigalizada conforme o entendimento e o progresso mental dos homens. Assim, em épocas adequadas, baixaram à Terra instrutores espirituais como Antúlio, Numo, Orfeu, Hermes, Krishna, Forrai, Lao Tse, Confúcio, Buda, Maharshi, Ramakrishna, Kardec e Gandhi, atendendo particularmente às características e aos imperativos morais e sociais do seu povo. Jesus finalmente sintetizou todos os conhecimentos cultuados pelos seus precursores, e até por aqueles que vieram depois dele. O seu evangelho, portanto, é uma súmula de regras e de leis do código espiritual, estatuído pelo alto, com a finalidade de promover o homem à sua definitiva cidadania angélica. Aliás, é Jesus quem nos comprova não ser ele o próprio Deus, porquanto do alto da cruz, num dos seus momentos finais significativos, exclamou: Pai, perdoai, pois eles não sabem o que fazem. Por conseguinte, é absolutamente lógico e evidente que a sua súplica ao Pai, rogando pelos seus algozes, demonstra a existência na cruz do martírio de um filho espiritual, feito homem e não o próprio Deus. Se Jesus fosse o próprio céus feito carne, por que então ele se dirigiu a um Pai que, sem dúvida, estava nos céus? Pergunta: somos de opinião que Jesus, apesar de toda sua capacidade espiritual e graduação angélica, gozava de uma assistência excepcional do alto. Essa designação de Filho de Deus devia referir-se mais propriamente ao fato dele exercer uma atividade incomum na Terra. Não é assim? Ramatiz responde: não foi a condição excepcional da Filho de Deus, como um ser divino e acima da contextura humana dos terrícolas, nem o efeito de uma assistência privilegiada, o sustento de Jesus na sua obra redentora, mas a sua fé ardente e convicção inabalável em favor da humanidade terrena. Ele já possuía em si mesmo, por força de sua hierarquia espiritual, a aventura ou a paz tão desejadas pelo homem terreno. O êxito absoluto na sua tarefa salvacionista não dependeu de proteções celestiais privilegiadas do seu amor intenso e puro, de seu afeto desinteressado e incondicional para com o homem. Essas virtudes expandiam-se naturalmente de sua alma e contagiavam quantos o cercavam, assim como o cravo e o jasmim não podem evitar que o perfume inerente à sua natureza floral também se desprenda sobre as demais flores do jardim. Jesus não tinha dúvidas quanto à realidade do reino de Deus, a ser fundado entre os homens, porque esse ideal era a manifestação espontânea de sua própria alma, já liberada da roda viciosa das encarnações planetárias. Nada mais o atraía para os gozos e os entretenimentos da vida carnal.
Todo o fascínio e convite capcioso do mundo exterior não conseguiam aliciá-lo para o seu reinado cesariano, ou fazê-lo desistir daquele reino de Deus que ele pregava ao homem, no sentido de salvá-lo da ilusão e do cativeiro carnal. A tarefa messiânica de Jesus desenrolava-se sem quaisquer hesitações de sua parte, sustentada pela vivência superior do seu próprio espírito. A sua presença amiga e o seu semblante sereno impressionavam a todos os ouvintes, quer fossem os apóstolos, discípulos, simpatizantes, homens do povo ou até inimigos. Assim como o calor revigora o corpo enregelado, sua presença semeava o ânimo e a esperança, fazendo as criaturas esquecerem os próprios interesses da existência humana. A fonte que mitiga a sede dos viandantes não precisa de interferências misteriosas para aliviar os sedentos. Ela já possui o atributo refrescante como condição inerente à sua própria natureza. Jesus também era uma fonte sublime e abençoada de água espiritual, sempre pronta a mitigar a sede de afeto, de alegria e de esperança dos peregrinos da vida terrena, sem usar de armas agressivas, de moedas, de recursos políticos, de credenciais acadêmicas para divulgar a boa nova. Em vez de recrutar os seus discípulos entre os doutos e os ricos, escolheu-os entre os pescadores rudes e ignorantes, porém honestos e sinceros. Espírito magnânimo e sábio, embora humilde, ninguém poderia superá-lo ou vencê-lo no ambiente terráqueo, pois sua aura excelsa, radiante de luz, embora imperceptível aos sentidos dos que o cercavam, traçava fronteiras defensivas contra as más intenções e os maus pensamentos dos seus detratores. Obrigado. Não deixe de acompanhar o próximo estudo desse maravilhoso e sublime peregrino, Jesus. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz. Tudo é a vontade de Deus.